Eu creio que a nossa geração nunca foi tão provada quanto a fé como estamos sendo nesse momento. Existem tantas coisas acontecendo, tantas preocupações acontecendo, tanta ansiedade surgindo, que nós estamos passando por uma das maiores provas da nossa geração quanto à nossa fé. Como manter viva essa chama em nosso coração? Como manter viva essa chama dentro de nós? Vamos para mais um Café Pastoral? Vamos lá? Shalom, graça e paz, a paz do Senhor Jesus a todos. Um dia, uma tarde, uma noite muito abençoada para você e toda a sua família. Seja bem-vindo a mais um Café Pastoral. Não sei se você está apenas ouvindo esse café, mas se você estiver apenas ouvindo e quiser conhecer o nosso canal Café Pastoral no YouTube, dê um pulinho lá, faça a sua inscrição, conheça. Temos mais de 200 vídeos, 200 cafés que nós já entregamos a vocês, que o Espírito de Deus colocou em nosso coração. Bom, nós estamos conversando sobre um tema muito importante chamado Mantendo Viva a Chama. E como falei na introdução deste café, nós estamos vivendo um dos maiores desafios da nossa história. A nossa geração nunca viveu um desafio de fé tão grande como nós estamos vivendo hoje. A nossa geração está vivendo isso. E diante disso, nós temos que manter viva a chama que está dentro de nós. Viva a chama da presença do Senhor em nós, da certeza em sua palavra. Bom, Paulo, quando escreve a Timóteo, nas duas cartas, na segunda carta ele vai usar uma expressão, logo no primeiro versículo, no primeiro capítulo, quando ele chama Timóteo de seu amado filho. Assim como ele faz na primeira carta, ele chama Timóteo de meu verdadeiro filho na fé. O que Paulo estava tratando com Timóteo? Porque o que nos dá a entender é que Timóteo estava passando por uma luta muito grande. É só você ler o texto lá que você vai perceber. Alguns teólogos defendem que Timóteo era pastor na igreja em Éfeso, uma cidade extremamente leviana e idólatra. E ali ele enfrentava muitas guerras e perseguições. E talvez por algum momento ele sentiu um cansaço, como eu e você também sentimos diante dos desafios que enfrentamos. E que talvez você e eu estejamos enfrentando agora. Você já viu o nível de ansiedade que todos nós estamos vivendo? Quantas guerras, quantas lutas, quanta tristeza na vida de muitas pessoas, quantas perdas, quanta gente desempregada, quanta tristeza isso está causando, quanta ansiedade e depressão e pior, suicídios. Então nós estamos vivendo um tempo realmente complicado e precisamos manter viva essa chama. E como nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso baseados na palavra de Deus. Paulo sabia que Timóteo estava passando por isso. E digo mais, Paulo estava preso quando escreveu essa carta a Timóteo. E sabendo do que ele estava passando, ele, inspirado pelo Espírito, fala com Timóteo. E ele começa a falar sobre a sua identidade. Nós já começamos a falar sobre isso nos cafés anteriores. E hoje eu quero lembrar algo a você que você já sabe, mas eu quero trazer à sua memória aquilo que lhe dá esperança. 1 Coríntios 6, 19 e 20 vai nos dizer que eu e você somos templo do Espírito Santo. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Nós fazemos grandes construções de igrejas e tantas coisas, mas Deus escolheu eu e você para habitar nessa terra. Olha o que diz o texto. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de Deus. Um dos presentes mais preciosos dele para seus filhos é o seu Espírito, ou seja, é ele mesmo, ele é o próprio Deus. Romanos 5,5 diz assim: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Como o apóstolo Paulo explica, quando nós escolhemos seguir a Cristo, abrimos o nosso coração para Cristo, nossos corpos se tornam templos para os quais o Espírito Santo, ou nos quais o Espírito Santo ele habita e ele irá agir. Então ele irá realizar uma obra vital em nossa vida, ou seja, ele irá nos guiar, ele irá nos consolar, ele irá nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, ele irá nos ensinar sobre a palavra, ele nos fará entender e
aplicar essa palavra no nosso dia a dia, Ele vai nos ensinar a comunicar essa palavra na vida das pessoas. Tudo virá dele, porque Ele habita em nós. Nós temos a oportunidade de trazer a glória de Deus quando o Espírito Santo está habitando em nós. E temos que cuidar desse corpo. Sim, temos que cuidar desse corpo. Como você está cuidando do seu corpo físico? É uma pergunta que todo mundo se faz, né? Ou talvez tem gente que não está ligando muito para isso, mas hoje está sofrendo as consequências. Então, nosso corpo, é templo do Espírito Santo. Então, há muitos cuidados que precisamos ter e precisamos entender que Ele habita em nós para a sua glória. Amém? Só estou te lembrando isso. Não se esqueça, para te trazer esperança. Vamos em frente. Somos templo do Espírito Santo. Que Deus te abençoe e te dê um dia muito abençoado. E até amanhã, se Deus nos permitir, para mais um Café Pastoral. Shalom.